Gente, um grupo de cientistas e profissionais da saúde lançou uma carta defendendo a estratégia da imunidade de rebanho e que os jovens... Eu sabia que ele não ia se aguentar já no enunciado. É difícil ser modesto quando você tem razão. Retomem suas vidas em meio à pandemia do coronavírus. Paulinha, quais são os detalhes? Conta pra gente. 6 mil Osmar Terra. Pode desligar o microfone? Só pra eu conseguir desliga, senão a Paulinha não vai conseguir. Só pra ele ficar calmo, porque afinal eu vou praticamente ser... Paulinha, o microfone está desligado. Paulinha, você pode fazer o seu resumo plena, por favor. Esta carta aberta, gente, tem a assinatura de mais de 6.400 cientistas e médicos. E ela pede aos governos do Reino Unido e dos Estados Unidos que estimulem a imunidade de rebanho com a estratégia que eles chamam de proteção forçada. A ideia é basicamente implantar um isolamento vertical. Então, ali você resguarda idosos e doentes, permitindo a circulação de jovens acima dos 18 anos para espalhar o novo coronavírus e elevar a imunidade da população. A defesa da estratégia é encabeçada por professores de medicina da Universidade de Harvard com diploma, Stanford também com diploma e epidemiologista da Universidade de Oxford. Então, esses signatários têm como consenso de que o confinamento produz efeitos devastadores na saúde física, na saúde mental das pessoas, mas também na saúde pública, de curto e longo prazo, sendo os desprivilegiados desproporcionalmente prejudicados. Então, quais seriam esses efeitos na saúde pública? Alguns, como, por exemplo, taxas de vacinação infantil em baixa, piora em desfechos de doenças cardiovasculares, queda nos exames de câncer, deteriorização da saúde mental, e a gente tem também aí uma situação de elevação da mortalidade nos próximos anos, com os mais pobres e os mais jovens carregando o fardo mais pesado. O texto ainda lembra também a questão dos alunos fora da escola, considerada aí por eles uma grave injustiça. Então, o que eles sugerem? Que escolas e universidades devem adotar ensino presencial, retomar atividades extracurriculares, como, por exemplo, esportes. Jovens adultos de baixo risco devem trabalhar normalmente e não em casa. Restaurantes e lojas devem ficar abertos. Artes, música, jogos, outras atividades públicas também deveriam ser retomadas, na opinião deles. Os pesquisadores apontam que hoje já se sabe que a vulnerabilidade à morte por Covid-19 é mais de 1000 vezes maior em idosos e enfermos do que em jovens, e que para as crianças a Covid-19 é menos perigosa do que uma gripe. Então, pensando na imunidade de rebanho, a ideia dos autores é que acelerar essa aquisição de imunidade na população reduziria aí o risco de infecção para todos, inclusive para esses vulneráveis. Aí a gente tem os dados da Organização Mundial da Saúde, que estima que para chegar nesse ponto de imunidade de rebanho, a gente teria que ter aí 60% a 70% da população contraindo o vírus. Mas hoje a estimativa é de que apenas 10% da população mundial já teve a Covid-19. O foco da saúde pública, e aí de acordo com os signatários da carta, é a proteção desses vulneráveis. Então seriam testes frequentes em casas de repouso, sistema de apoio para fornecer alimento, medicação, para que esses idosos não tenham que sair de casa, e ainda manter medidas como lavar as mãos, ficar em casa enquanto doentes. Isso valeria aí para todo mundo. Essa carta defende que a vacina é uma forma de atingir a imunidade de rebanho, mas que ela não seria indispensável. E eles fecham assim, ó: nosso objetivo deve ser, portanto, minimizar a mortalidade e os danos sociais até atingirmos a imunidade coletiva. Muito bom, Paulinha. Agora eu peço para a nossa produção abrir o microfone do nosso cientista aqui, pseudo-progressista Adriles Jorge. Ô, Paulo, ele tá super empolgado, ele tá que não se aguenta. Não, o bicho não tá se aguentando. E além dessa notícia que a Paulinha trouxe, ontem o Osmar Terra retuitou um tweet do Adriles Jorge falando sobre a Argentina e escreveu assim: pois é, né? E depois ainda fez um outro tweet falando assim: olha os dados da Suécia, Adriles. Por isso que ele tá desse jeito. Bom, vamos ouvi-lo então. Adriles Jorge, a pergunta que não quer calar: o povo brasileiro deve ouvir seus conselhos? Sim.
6.400 cientistas, Joelzinho, ciência, Harvard, Stanford, dizendo o que eu dizia. 6.400 Osmares Terras, 6.400 Adrilles Jorge dizendo o que eu dizia, o que o grande Osmar dizia 6 meses atrás. A gente tem que proteger grupos de risco, meu amigo, os mais velhos, os que têm comorbidades. Tudo indica que quem mais morreu foi exatamente os mais... Não indica não, morreram, sobretudo, os mais idosos, os que têm mais comorbidades, numa faixa de idade de 70 anos. Antes disso, a possibilidade de você vir a óbito é de não vir a óbito é de mais de 99%. Eventualmente, tudo bem, para achatar a curva, umas 2 semaninhas, vai lá, de isolamento, poderia ter uma medida profilática. Eu descreio nisso, como já falei aqui. Depois de 2 semanas da Itália toda fechada, os números triplicaram, porque eventualmente as pessoas em algum momento têm contato com o vírus dentro de casa, por uma comida, por um contato com uma pessoa que saiu, por uma ida ao mercado. Agora, se eventualmente, utopicamente, a curva de infecção se achata, também achata a possibilidade de imunidade de rebanho. Se você coloca a população mais jovem, mais saudável, trabalhando na rua, com o vírus circulando, sendo que o vírus afeta pouquissimamente a população mais jovem, como tudo já foi comprovado, eventualmente o vírus vai embora mais cedo, como aconteceu, meu bom amigo Joel, na Suécia, onde não morre praticamente mais ninguém, onde as pessoas preservaram suas atividades, seus trabalhos, sua saúde mental, seu rigor físico. Eventualmente, sim, aí o Joel vai falar, porque a economia da Suécia também foi abalada. Claro, meu filho, a gente vive numa economia globalizada. Quando todo mundo para, o comércio para, e aí a sua economia também é afetada. Mas a Suécia deu um rumo, deu um viés, e agora está sendo confirmada por 6.400 pessoas que falam o que eu falei, o que o Osmar Terra falou, e o que o Alessandro Loyola falou. Eventualmente, o risco, a possibilidade de risco que era das pessoas ficarem mais pobres, mais miseráveis, perderem trabalho, saúde mental, morrerem por outras doenças, por falta de atendimento, tudo isso, infelizmente, aconteceu por esse pseudocientificismo que foi colocado pela OMS. Ninguém dá bola para a OMS mais. 10%. Está provado. Está provado que, eventualmente, na Suécia já tem imunidade de rebanho. Está provado, meu querido, que aqui em São Paulo, depois de 20 semanas, as pessoas todas nas ruas, tudo está indicando a possibilidade de imunidade de rebanho. Toda a pandemia tem princípio, meio e fim, independente de isolacionismo. O isolacionismo foi o erro mais estúpido da história da humanidade, Joel. Ganhei, Joel. Bye, bye, intelectual. Boa, bye, bye. Joel Pinheiro da Fonseca. Deixa eu pedir uma coisa pra você. Joel vai te reservar o direito de ficar em silêncio. Eu me rendi ao Adriles agora. Olha pra mim, olha pra vai mim, ser difícil o Joel reverter. Olha pra mim, Joel, peraí. 6.400 Osmar Terra. Calma. De Segura aí. de Oxford. Ô, Matraca, segura aí. Você já falou bastante, já vestiu o óculos, aguenta aí. Joel Pinheiro, eu queria te pedir uma coisa. Se alonga, aguenta um pouquinho, toma um café, estuda mais um pouco. Se prepara. Liga pro Osmar Terra. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta eu quero ver você ir para cima do Adriles. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente volta. Vem em mim, meninão. Tomamos aquele café, acalmamos os ânimos, né? Nós estávamos numa discussão aqui, para quem chegou agora, sobre a questão da imunidade de rebanho, né, Vini? Exatamente. Cerca de 6.400 médicos, né, cientísticas, Osmar Terras, enfim, fizeram aí a reivindicação para que haja imunidade de rebanho, né, defendendo a imunidade de rebanho. Adrilles Jorge pagando de malandro com seu óculos aqui no estúdio, e eu tive que ir para o intervalo comercial. Agora chegou a hora da gente ouvir o nosso intelectual favorito desse programa, aquele que traz a teoria aqui para nós, Joel Pinheiro da Fonseca, por favor. Teoria não. Vamos aos fatos, Paulo. Eita. Porque o Adrilles, ele, no desespero de se declarar vencedor de alguma maneira, ele acaba metendo os pés pelas mãos e se prepara para um tropeço bastante grave na sua argumentação aí. De fato, temos essa carta pública aí de cerca de 5 mil até 6 mil médicos, muitos deles muito bons, inclusive epidemiologistas, não como Osmar Terra, mas médicos
de verdade e que merecem ser ouvidos, dizendo o seguinte, olha, para a Europa agora, não é uma boa medida você fazer lockdowns. Você tem que agora tentar dar o tratamento que você puder dar para as pessoas mais do grupo de risco, e agora é o momento de deixar a economia voltar a funcionar. Agora, o Adriles pega isso e diz, não, então a gente deveria desde o começo ter feito essa estratégia da imunidade de rebanho. Porque, Adriles, acho que você esquece qual foi um dos primeiros países a declarar publicamente a estratégia da imunidade de rebanho. Você lembra qual foi? Foi a própria Inglaterra. A própria Inglaterra usou a estratégia da imunidade de rebanho. O primeiro-ministro inglês que achava que esse era o caminho também. Infelizmente, na Inglaterra, Londres e outras cidades entraram num processo infeccionário de altíssima velocidade. A epidemia se alastrou de uma forma monstruosa. O sistema esteve próximo de colapsar. A Inglaterra teve que declarar um lockdown temporário, evidentemente. Já não está mais em lockdown a Inglaterra, tá, pessoal? Mas ela teve que declarar um lockdown temporário porque a situação fugiu do controle completamente aí. Mesmo agora, mesmo depois de todas as medidas do isolamento, a Inglaterra ainda é um dos piores do mundo. A Inglaterra é o 12º pior país em termos de mortes pelo coronavírus. Tudo por causa de uma postura inicial, que dizia, não, a Alemanha está exagerando, outros países estão exagerando, aqui não vai ter. Foi tão ruim ali que até o primeiro-ministro inglês ficou internado semana lá no UTI, saiu com uma outra postura. Hoje em dia a Inglaterra está só um pouquinho pior que a Suécia, de outro país que, de uma forma mais discreta, mas também não adotou medidas de isolamento social. Ambos estão entre os piores do mundo. E agora a gente vê o seguinte, em outros países da Europa que tiveram uma perspectiva, uma postura mais defensiva, eu diria mais responsável também no primeiro momento, o que a gente está vendo agora? A gente está vendo um aumento da curva de infectados, até mesmo na Inglaterra. A Inglaterra, pela lógica da imunidade de rebanho, como ela é um dos piores do mundo, ela já devia estar na imunidade de rebanho. E mesmo assim, a curva de infecções ali piora. Só que tem uma novidade agora. Nessa nova piora dos números de infectados, uma outra curva não está subindo do mesmo jeito, que é a curva dos mortos. É isso. Hoje em dia, passados alguns meses, a gente sabe lidar muito melhor com essa doença. Porque, veja, até as internações hospitalares até estão subindo também. Mas dessas internações, a maioria das pessoas não tem mais morrido. Então a gente aprendeu, nesse meio tempo, a lidar melhor com a doença. Ou seja, um isolamento social adequado às características e às necessidades de cada lugar. Em alguns lugares, como Inglaterra, como a cidade de Nova York, o lockdown mesmo foi necessário. Em Nova York, o lockdown baixou o avanço da epidemia em 70%. Depois pôde começar a se reabrir. Noel. E agora... Não existe. Assim, você não acredita em cientista? Eu estou jogando um resultado de um... Está igual o Dória falando que poupou 30 milhões de reais. Não tem isso. Adriles, é análise de curva. Adriles, análise de curva, isso é matemático. Inclusive, quem me passou esse estudo foi o Samidana. Alguém vive de dados, inclusive. Inclusive, quem me passou o estudo foi o Samidana. Depois você discute com ele ali. Mas os cientistas dizem isso. Tem pesquisa. O lockdown, ele teve um impacto, é claro, onde ele foi necessário. O Brasil, felizmente, não chegou a precisar de lockdown total. A gente teve algumas quarentenas mais severas, mas não precisamos do lockdown. E, onde ele foi utilizado, diversas medidas de isolamento, acompanhadas de testagem em massa e rastreamento, fizeram que são até agora os melhores resultados. Quais são? Alemanha, que é 5 vezes menos infecções do que na Suécia, que é Dinamarca, 10 vezes menos infecções do que na Suécia, Noruega, a mesma coisa também, ou seja, os países que foram mais bem-sucedidos, também tem na Ásia, hein? Nova Zelândia, na Oceania, né? Mas Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, uma série de países que foram mais bem-sucedidos conseguiram, com um isolamento social limitado, não é para sempre, gente, não é para ficar para sempre, limitado, junto com uma política agressiva de testagem e rastreamento, conseguiram resultados muito melhores em vidas e na economia. Se os cientistas dizem que não pode continuar o lockdown para sempre, eu, mais do que qualquer um, estou totalmente de acordo. Desde o início eu levantava sempre que é preciso pensar no outro lado também. Agora, achar que, portanto, a melhor estratégia sempre foi não fazer nada, gente, isso foi o que a Inglaterra... Não fazer nada, Joel. Isso foi o que a Inglaterra disse que ia fazer no início, imunidade de rebanho. Não vai fazer nada, imunidade de rebanho. Isso. O que os cientistas estão falando agora... A única estratégia. O que a Suécia fez também foi nessa direção, ela também está... Não fez nada, nem a Suécia não fez nada. A questão que se coloca é o seguinte, Joel, não há dado comprobatório... Olha, Adriles,
Vamos lá. Não há dado comprobatório de que o lockdown tenha um efeito muito fulminante na redução das infecções. Você está falando de projeções de estudos que 70% dos casos foram eliminados. Isso é uma projeção utópica de uma possibilidade que poderia ser. A pesquisa concreta, a única pesquisa concreta que foi feita, o que lança mais suspeita ainda desse pseudocientificismo, das pessoas que negam a realidade de que a epidemia tem um princípio, um meio e fim. Isso tudo bem, você fazer distanciamento, você usar máscara, você usar álcool gel, evitar aglomeração. Aí eu concordo com você e os cientistas estão falando isso. E era isso que deveria ter sido feito desde o início. O lockdown, como provou a pesquisa, mais uma vez, de 85% das pessoas infectadas dentro de casa, é uma utopia não comprovada de infecção de casos. Eventualmente, ela foi feita por uma maneira assodada e desesperada em cima de um medo. Alguns países, volto a dizer, Joel, tiveram sorte. Você não pode dizer que a medida de isolamento deu certo na Alemanha, sendo que a medida de isolamento que foi feita com o mesmo rigor e que foi aplaudida por esses pseudocientíficos na Argentina, deu completamente errado. E foi a mesma coisa que foi feita. Mesma, né, Foram 5 meses de isolamento radical e o vírus chegou agora e está se disseminando para além de qualquer tipo de medida profilática adotada pelo governo. Sinto muito, mas esse isolacionismo foi desmentido pela própria realidade. E é isso que esses cientistas estão fazendo agora, com um certo pudor e um certo distanciamento, e não dizer, deveria ter sido feito desde o início. Porque se eles disserem isso, eles vão desmoralizar a OMS, vão desmoralizar, inclusive, a Rede Globo, que fez uma campanha absolutamente irresponsável das pessoas ficarem em casa, sendo que as pessoas eram pobres, não poderiam se sustentar, as pessoas trabalham no dia para comer no outro, e agora as pessoas eventualmente estão passando necessidades por causa do isolacionismo. Aliás, não estão passando necessidade por causa do dinheiro do Bolsonaro aqui no Brasil. Senão, estava todo mundo ferrado e fudido. Para fechar, Joel, por favor. Primeiro, uma política como a que o governo federal e o Congresso implantaram de transferência de renda foi super necessária, claro que tinha que ter tido. Isso é uma característica de um tempo de dificuldade, né? Quando há um isolamento social, o governo tem que ajudar as pessoas. Isso, inclusive, vigora há séculos no Ocidente. Assim, essas políticas de isolamento durante pestes ou pandemias. Só de vulneráveis. A diferença... Não. Sabia que o Shakespeare, Adriles, ele passou 2 anos sem poder fazer teatro, né? Foi ali que ele escreveu os sonetos dele. Então, viveu uma pandemia com isolamento social em Londres, em Stratford, sei lá, na Inglaterra, há séculos atrás. Isso acontecia também. Hoje em dia temos mais ferramentas. Hoje em dia temos mais tecnologia para atacar. Sabemos progresso como curar calma, Adriles. Sabemos pesquisar curas para a doença, vacinas. Uma coisa eu estou 100% de acordo com os signatários da carta. Não dá para esperar em isolamento social até surgir uma cura definitiva, até surgir uma vacina definitiva. A gente não sabe se isso vai acontecer. Se a vacina dá errado, e a gente não vai poder Adriles. O isolamento inicial feito por diversos países com responsabilidade, adequados à necessidade de cada país. Teve país que precisou de um lockdown para quebrar, teve outros que não precisaram chegar tanto. A Holanda, por exemplo, fez distanciamento, só que não tão radical quanto que a Inglaterra teve que fazer, porque lá estourou o negócio. Enfim, diferentes países usaram diferentes medidas de isolamento com responsabilidade e conseguiram vencer a doença, e hoje em dia, se as pessoas estão se infectando mais, hoje em dia já morre muito menos gente. Eu considero isso um grande ganho. Isolamento com responsabilidade e isolamento vertical. Vamos girar o assunto, Adriles. Chega, já falamos bastante disso.